Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Prazer estar com vocês aqui. Hoje eu estou com dois grandes convidados para a gente trabalhar um tema muito legal, para trabalhar uma temática que tem tudo a ver com o nosso projeto Uma Luta de Todos. Uma Luta de Todos que é um projeto do CEISC que busca, como elemento fundamental, promover a inclusão de todos, tanto internamente quanto promover essa ambiência de inclusão de todos para onde o Seis que chega. E felizmente a gente chega em muitos lugares. E é com muita alegria que eu estou aqui com meu amigão, meu parceiro de Vozes Negras, professor Tiago Charme. Grande Matheus, boa Tudo tarde, bom? bom dia, boa tarde, boa noite. E estou aqui com o Mike Hash, Isso, né? Nosso querido colaborador aqui do marketing e que aí. está hoje aqui como presidente do Conselho Municipal aqui de Santa Cruz do Sul, do Conselho Municipal LGBT. Isso aí. Presidente do Conselho Municipal já tem 2 anos. Estou muito feliz hoje, né, de ser parte da equipe CEISC e muito feliz também de estar aqui contribuindo para esse episódio. Que bom, certo? Gente, a gente vai conversar, a gente vai trocar um pouco, diversas informações e vamos discutir questões aqui que são do dia a dia com esse grande foco. A gente falar do mês do orgulho LGBTQIA+, e também falar da inclusão como elemento essencial em todas as ambiências de vida. E aí, Mike? Então, para entender um pouco, né, para quem nos escuta, para quem nos vê, entender um pouco do contexto histórico do porquê o mês de junho é considerado o mês do Boa. orgulho, né? Isso se dá ao fato, né, muito antigo, já uns 50 anos atrás, né, na década de 69, em Nova York, onde, num período que ser uma pessoa LGBT era considerado crime em diversos estados dos Estados Unidos, haviam muitas batidas policiais em bares frequentados por pessoas LGBTs na época, e em sua maioria pessoas pretas, é, batidas policiais com a fachada de buscar álcool ilegal vendido, mas na verdade era direcionado a esses movimentos, né, a essas pessoas, e aí pessoas eram presas, pessoas eram espancadas, mas em uma determinada noite, no dia 28 de junho, não foi isso que aconteceu. As pessoas revidaram a batida policial, essa manifestação acabou durando noites, assim, perto de uma semana, se não me engano, umas 4 noites de manifestações. E para lembrar desse momento de bravura, no ano seguinte se deu então a primeira parada, né, do orgulho nos Estados Unidos. E aí, por isso, todos os anos, né, no mês de junho e no dia 28, é considerado o dia do orgulho LGBT, por conta desse momento de bravura. E aí vale ressaltar figuras muito importantes nessa época, né? E a principal delas que foi a Marsha P. Johnson, que é Uhum. uma ativista trans, né? Que foi uma mulher trans negra, que foi o principal nome, né? O principal corpo à frente dessa manifestação naquela época. E quando se fala em orgulho LGBT, existe um apagamento racial. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas brancas à frente. Eu sempre falo que eu tenho muitos, né, benefícios não, privilégios, né? E se eu fosse talvez um homem preto, um homem afeminado, talvez as portas que se abriram para mim não tivessem sido abertas, né? Então eu sempre faço questão de falar sobre isso, porque dentro do movimento LGBT ainda existe, né, a pauta racial e existe infelizmente em qualquer outro subgrupo. Eu acho que esse recorte é um recorte importante porque são dois elementos que a gente não foge, eu acho que quando a gente começa a entender um pouco mais de como é a nossa estrutura social, né? Da estrutura e do discurso patriarcal, a gente não foge dele, a gente está sempre estruturado nele, nós somos forjados e estruturados nessa estrutura forte, e da estrutura racial, né? A estrutura racial e a estrutura patriarcal, elas estão postas, diretas, né, frente a isso. Então esse é um ponto que colocaste muito, muito importante da gente trabalhar essa questão da posição, né? Porque muito se fala na questão da voz, né? Da voz de fala, né? Se fala muito disso, né? Da possibilidade, mas isso não é um impossibilitador do discurso. Muito pelo contrário, isso é muito importante a gente lembrar, né? Ele é, na verdade,
o lugar que a gente tem que falar. Quando a gente fala do lugar de fala, quando a gente está trabalhando isso, a gente está buscando, na verdade, que todo mundo possa construir e colaborar para o crescimento de acordo a partir da sua perspectiva. Porque nós vamos nos unir em algum lugar, nós vamos, né, trabalhar para chegar. Então, a partir da sua perspectiva, a gente pode trazer isso. A própria Djamila Ribeiro tem um livro, né? Qual o seu lugar de fala? E aí ela fala exatamente isso. Qual é o lugar de fala de cada pessoa? Todo mundo tem lugar de fala em qualquer assunto, dentro daquilo, né, que tá ali propício a sua aceitação, ou aceitar seus privilégios, ou como que tu vai contribuir, né, para que isso seja debatido cada vez mais, né? Eu acho isso muito importante, porque muitas vezes se usa a questão do lugar de fala como um limitador, né? Como um limitador da participação das pessoas. Não falas da questão racial porque tu não és, né, não és negro, né? Não fala da questão LGBT porque você não é, ali você é hétero, ou, né? Por quê? Por que eu não posso falar de uma perspectiva? Por que as pessoas não podem falar de outras perspectivas? Se a ideia, se a proposta é construir, dialogar. Porque eu acho que esse filtro, essa barreira que se colocou na questão do lugar de fala de forma errada, ela é no sentido exatamente de a gente não conseguir dialogar. Exatamente. Isso é muito ruim. Né? Se a gente não consegue dialogar com o diferente, a gente não consegue avançar. Exato. A gente não consegue construir. Se a gente fica só falando das nossas pautas para nós mesmos, para o nosso grupo, aquilo não cresce, aquilo não desenvolve. Era exatamente isso que eu ia falar. Quando a gente pauta alguma ação em prol, né, da causa LGBT, eu sempre falo, não adianta encher de pessoas que são LGBTs, porque não é para elas que eu preciso estar falando isso, né? Exatamente. E tem muito do contrário também. Às vezes, eu costumo dizer que nem toda pessoa que tem um local de fala sabe o que tá falando. Exato. Porque tem muita pessoa LGBT que permeia discurso racista, por exemplo, né? Muitas pessoas LGBTs que permeiam discursos machistas. Então, também tem disso, né? Verdade. E aí, Thiago, me diz assim, ó, a partir dessa perspectiva, no direito a gente fala, muitas vezes, e principalmente se constitucionalizou agora com a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, se constitucionalizou um conceito que a gente nem tinha aqui, que a gente nem trabalhava, que é da discriminação múltipla, né, do olhar. Ou seja, quando eu pego diversas circunstâncias da pessoa e uso em seu desfavor, e uso, né, para a questão do preconceito. Como é que é o teu lugar de fala e como é que é o teu olhar quanto a isso? Então, eu como professor, né, preto, de periferia, e LGBT, então existe um campo imenso ali de discussões, mas muitas vezes que eu mesmo, às vezes, acabo parando e refletindo sobre em que momento eu vou, até em minha defesa, né, o que eu vou, de que maneira eu vou me defender para certos insultos, muitas vezes, ou se realmente está me insultando, ou se é uma ofensa de alguma maneira, ou de como que eu vou defender outras pessoas em relação a isso. Então, já me aconteceu N situações na própria sala de aula, e hoje a gente acaba se deparando muito com um pensamento de pessoas que não conviveram ou não fizeram um letramento, né, sobre, até pelas causas LGBTQIA+, e as falas racistas, as falas em relação ao racismo, de como que eu vou me deparar com isso, de essas pessoas de não ter essa iniciativa de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais, e de achar, por exemplo, que mesmo elas pertencendo a esses grupos, de achar que o que acontece hoje é um exagero, ou hoje tudo é homofobia, hoje tudo é racismo, né? E isso ainda acaba sendo, de alguma forma, mais complexo ainda para quem está ali ministrando uma aula, como no meu caso, né? De lidar com adolescentes que, de certa forma, hoje a gente vê adolescentes hoje de 15, 16 anos sendo homofóbicos de uma maneira tão tão violenta, às vezes, que a gente fica pensando, poxa, mas o pai ou a mãe desse indivíduo
ele é de uma época que isso já era muito discutido, né? Já era muito debatido, então não teria o por, né? De certa forma não teria o porquê isso, né? E aí a gente ouve desses pais muitas vezes o seguinte: que um tempo, pega um exemplo, vamos pegar um exemplo Vera Verão. Jorge Lafon, né? Bom, Jorge Lafon viveu numa época, não tinha tudo isso. Ele não precisava fazer tudo isso ou falar tudo isso, enfim. Como assim não precisava, gente? Como assim? Então, Jorge Lafon quer dizer que se ele conseguiu, todo mundo conseguia. E vamos olhar os anos 80, os anos 90, para saber se realmente existiam vários Jorge Lafons ali, se existiam várias pessoas daquele público e tal, para poder discutir isso. Então, acho que as pessoas hoje elas confundem muito essa questão do ontem, tentam trazer o ontem para o hoje, só que não estão enxergando que as mesmas coisas que aconteciam antes, né, no ontem, acontecem hoje, só que numa escala muito maior. Por que eu digo muito maior? Porque hoje existe a própria internet, né? Todo mundo tem um celular hoje para filmar, para tentar registrar. E imagina a quantidade de pessoas que sofria com isso e não podia fazer registro com isso, né? Então, quando eu me deparo com isso em sala de aula, eu tenho que me ver eu tenho que dividir em várias partes, porque eu tenho que me ver eu como uma pessoa que é constantemente marginalizada, e isso é evidente em qualquer lugar que eu me disponha a colocar, a me inserir. E aí eu acabo percebendo que não adianta eu estar formado. Não adianta ter uma formação. O que adianta ter uma pós-graduação se eu continuo passando pelas mesmas situações de quando eu não era, né? Então é esse tipo de coisa que ainda eu acho que tem que ter, tem que haver ainda um debate muito maior, e ainda por isso que a gente tem que falar e ter um mês do orgulho, né? Sem dúvida. Eu acho super importante colocar essa questão da exceção, né? Da exceção que vira regra. Faço no Jorge Lafon e aí me veio uma questão da questão caricata, né? De você tentar falar a situação da questão caricata, você trabalhar a questão. De novo, você traz a questão da comédia ou o riso para tentar discutir algum refúgio, elemento, né? O refúgio. E o refúgio. Um tema interessante, né? E quando a maioria das pessoas LGBTs, quando se assumem, assim, tem esse baque com a família, e eu sempre falo, assim, pensa pro pai e pra uma mãe, quando seu filho fala, né, que é uma pessoa LGBT, quais são as referências que eles têm? Hoje a gente encontra, né, a gente encontra Erika Hilton, a gente encontra diversas referências em diversos campos, mas pensa isso há 30 anos atrás, né? O que a gente tinha de referência era pessoas extremamente caricatas, né? Eram pessoas sempre ligadas a fazer o outro rir, nunca era uma pessoa constituindo família, nunca era uma pessoa se formando, estudando, e quando se fala em população trans, é muito pior, né? Aí a gente tá falando de pessoas que são jogadas na prostituição, pessoas que com uma expectativa de vida baixíssima, né? Sem o mínimo de educação, nível educacional, né? Que cito. Então é muito fácil pensar, né, porque que a maioria desses pais tem uma primeira negação, assim, de aceitar, né, de não abraçar o filho, né. Muitos acabam expondo o preconceito para fora, mas muitos, felizmente, depois dessa primeira negação, acabam abraçando o filho depois disso, né. Mas muitos se dá justamente por isso, por essas coisas caricatas que eram colocados, né, as pessoas LGBTs. O sonho padrão, né? A sociedade sempre nos traz um padrão, né? Normatiza ele para nós, ele se estabelece, e aí a gente vai construindo, mesmo que o pai e a mãe nem sejam um padrão. Mas, sempre foi engraçado ser gay, né? Sempre foi engraçado ser assim, né? Pitoresco, algo nesse sentido, porque essas figuras foram... Exato. Veio... Procurando aqui personagens engraçados nesse sentido, aí me lembrei da escolinha do professor Raimundo, o Seu Peru. Ali, né? Tinha essa questão. E aí quando você vai trazer isso para a realidade, vem exatamente aquela aversão inicial, porque, nossa, o meu filho ou minha filha vai
ser objeto ou de chacota e vai ser o quê? Exato. Então tem como se a orientação sexual de alguém ou a identidade de gênero de alguém definisse o que a pessoa fosse no ser, né? mundo, né? Exato. Ali. Eu lembro que na minha infância me incomodava muito ver o personagem Clodoaldo, que ele era mordomo de uma mulher que era até vilã de alguma novela. Sim, E- houve um filme, o Clô. Isso, né? Clô, isso aí, Clô. Isso É. aí. Me incomodava muito, porque ele era extremo. Tipo, não que haja problema, né, ser uma pessoa afeminada, não é isso, né? O problema é colocar essa pessoa nesse papel extremamente caricato, que ele não tinha história nenhuma, ele não tinha envolvimento nenhum na novela, ele tava ali justamente pra uma coisa, pra fazer as pessoas rir, né? E não era tipo rir com ele, era rir dele, né? Então isso me ficava extremamente incomodado de ver aquele personagem. E eu lembro que quando eu pensava sobre isso, né? Quando eu falar pra minha mãe que eu sou gay, é exatamente isso que a minha mãe vai imaginar, né? Que eu vou ser exatamente essa pessoa, que eu não vou constituir família, que eu vou viver pra servir alguém, né? E que o que não tem problema nenhum, né? Esse tipo de emprego. Mas o problema é colocar as pessoas LGBTs nesse espaço. nesses espaços, né? E voltando ao nosso mês, por que então, vamos fazer esse recorte inicial. Por que é tão importante a gente estar conversando e falar sobre isso, né? Eu acho que é o centro a gente dizer, olha, estamos aqui, as pessoas são diferentes, as pessoas estão em todos os lugares, estão em todos os momentos, e esse é o normal, né? E eu gosto muito de dizer, né, que o diferente é o normal. As pessoas criaram um padrão completamente errôneo, né? De normalidade que não existe, né? Não existe. Falar que todo mundo é igual não existe, cara. Exato. Não tem como. Se estabeleceu um padrão de normalidade que é um padrão que contraria a própria concepção das pessoas. As pessoas, por exemplo, nas suas casas são completamente diferentes. Um irmão de uma irmã, o pai, a mãe, são completamente diferentes. E as pessoas, então, para dizer dessa igualdade, estabeleceram padrões morais, né, ou algum elemento nesse sentido, para estabelecer isso. Então, eu acho que se a gente fosse fazer um recorte, né, desse primeiro contato nosso com a temática, seria da gente entender, né, que para se orgulhar basta, né, se entender que não há uma caricatura, não há um personagem, não há, né, uma pessoa, né, que a gente possa dizer, essa pessoa é isso ou aquilo. Há as pessoas em todos os lugares, em todos os cantos, querendo viver sua vida, né, do modo melhor possível e querendo construir suas coisas como todos. Né? Eu acho que enquanto houver casos iguais aos que trouxeram o mês do orgulho, né? Lá da década de 60, por exemplo, enquanto ainda houver, como a gente vê todos os dias, tem que ter o mês do orgulho. É necessário que se reflita sobre essas coisas, né? Há essa necessidade ainda muito grande. Eu acho essencial e separei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas situações de conquistas jurídicas, situações que são super importantes, né, para a gente construir. E queria provocar já vocês, que é um elemento, né, quão importante é o mês do orgulho para isso. Por exemplo, a gente teve, num primeiro momento, o reconhecimento da união estável ou afetiva, né? A DPF 132, a DI 4277, que são tópicos ali muito importantes. Outro elemento, né, que eu queria destacar, e aí já abro para a gente possa conversar sobre isso. Um outro tema que eu separei aqui é a questão da equiparação do regime sucessório, né, da união estável ou afetiva também. Isso é tão importante porque estabelece, por exemplo, um dos primeiros grandes casos que tive, né, ligado à temática LGBT, era a questão envolvendo um casal, tá? Eram dois senhores que eles me procuraram para a regularização da união deles e após veio o falecimento de um que tinha grandes vencimentos como ex-funcionário empregado aposentado, se eu não estou enganado, eu acho que era do Banco do Brasil. Eu sei que era aqueles aposentados
Lá daquela época, o Banco do Brasil, a Caixa, eram salários, né, enormes, os aposentados tinham grandes benefícios. E era uma reunião, não era uma união de um dia, de dois, nós estávamos falando de 40 anos. 40 anos de união. Né? E aquilo me prendeu, aquilo me chamou uma atenção assim fantástica daquilo. E a circunstância era que os filhos, então, que conviveram com aquela união, que viveram aquela união do que faleceu, né? O faleceu, a pessoa que faleceu tinha 3 filhos, né? 2 mulheres e um homem, e esses filhos queriam negar todo o reconhecimento sucessório ao companheiro do pai. Ao padrasto deles, pessoa que ajudou a criar eles. Sim. É muito urgente falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre união homoafetiva, as pessoas trazem discursos genéricos de porque tem direito de amar quem se quiser. Na teoria seria lindo se a gente estivesse falando só sobre isso, mas é sobre uma proteção do que é meu, Exato. né? E eu sempre cito como exemplo, meu pai e minha mãe poderiam ter me colocado pra fora com 15 anos, eu vivi na rua, me virei, depois de 30 anos construí muita coisa, e aí tudo vai ficar com meu pai e minha mãe que me botaram pra rua, né, e não pra pessoa que construiu ao meu lado, né? Exato. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é somente sobre eu querer amar quem eu quero amar, né? É muito mais do que isso, é uma proteção dos nossos direitos, uma proteção dos nossos bens, né? E conquista de direito, assim, né? Bem, muito dito. Esse é um ponto essencial. E aí eu já corto para não ficar falando só questão jurídica, mas a questão aqui, quando a gente está falando da união ou das questões sucessórias de uma união, e esse é um ponto, né? Quando a gente fala de a legalização e a permissão hoje do casamento homoafetivo, nós não estamos falando de questões religiosas. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Não estamos falando disso. Até podemos estar falando junto. Até podemos estar falando também disso. Mas é importante saber que a gente não está falando dessa questão. A legalização do casamento homoafetivo, a regularização por lei, pela legislação civil, não é para legalizar o amor ou para trazer alguma coisa que seja a favor de uma religião ou contrário outra, ou para estabelecer a religião da Bíblia, do Alcorão. Não tem nada a ver com isso. É uma questão que o Mike falou de forma bastante importante, que eu vou falar agora de uma forma direta e técnica. É para regular um negócio jurídico. Uniões entre casais, sejam hetero ou homossexuais, sejam qualquer configuração afetiva de casal, quando ela é regulada pela lei, o que a gente está querendo regular não é as questões familiares, morais, de algum preceito ou não. A gente quer fazer e regularizar um negócio jurídico que aquelas pessoas estão fazendo. Exato. Que aquelas pessoas estão construindo. E quando a gente fala em dignidade, não tem pessoa menos digna ou pessoa mais digna. Todos são dignos. Aí está a ideia da igualdade. A igualdade aparece num conceito que as pessoas acham que sabem, aparece poucas vezes. Por exemplo, quando eu falo em dignidade da pessoa humana, ela é para todos. E aí é importante entender. Se ela é para todos, qualquer pessoa tem o direito de casar com quem bem lhe couber, com quem bem lhe interessar. E esse é o ponto. Então, a legalização desses temas e a constitucionalização dos mesmos é um elemento essencial de um ganho fantástico. Porque eu lembro disso, foi, eu acho que 2007, 2008, um dos casos mais complexos que tive, que a gente lutou e só conseguiu, o caso ficou suspenso, por causa que o STF pegou um processo para discutir, e um processo que eu comecei lá em 2007, 2008, a gente conseguiu resolver em 2017. Em 2017. E eu me lembrava sempre que o nosso cliente dizia que ele já tinha passado por muita coisa, já tinha sofrido por muita coisa, mas que uma coisa ele tinha certeza, ele ia ficar vivo para ver a nossa conquista. E vive até hoje. Para ver a nossa conquista, para ver
exatamente o ganho que é algo de uma vida, né? O Mike falou uma coisa que é muito importante, é a construção de uma vida. Em 40 anos, um casal construiu seu patrimônio, suas coisas, e que pode ver ele desprotegido. Uhum. É isso que nós estamos discutindo. Se Exatamente. pessoas não têm o mínimo de dignidade para construir sua vida e depois poder ver ela destruída por uma atitude preconceituosa, uma atitude, né, discriminatória. É bem isso. E aí, gente? O que mais? Eu separei também algumas conquistas, assim, pra Bora, gente trazer vamos. e conversar, né? E uma delas também é quando o STJ reconhece o direito à adoção por casais homoafetivos, né? E aí ele vê pessoas, né, casais homoafetivos como potenciais adotantes. E isso é muito, muito importante. E ainda, por mais que é visto, né, como potenciais adotantes, ainda se enfrenta muitas barreiras. É, hoje, por exemplo, mulheres lésbicas acabam recorrendo a maneiras que não por fertilização natural, que eles chamam, né? Que é uma maneira de um custo muito menor, né? Mais rápida. E aí, para registrar esses casos é muito difícil, né? Às vezes entra com o nome de uma mãe, a outra tem que entrar com o processo de adoção, e aí tem toda uma burocracia, né, por parte disso. Então, eu sempre falo, a gente conquista um direito, mas ainda tem uns 10 degraus para frente ainda que a gente vai precisar caminhar para conseguir se igualitar, né? Nem sempre é porque a gente conseguiu dar um passo que aquilo vai se tornar muito mais fácil, né? Às vezes, quando se dá um passo, criam mais umas 3, 4 pontes ou barreiras para É, tentar impedir aquele passo dado, né? exatamente. A retificação de prenome e gênero também hoje, né, já é permitido que a pessoa faça a retificação, né, no cartório de registro civil, e aí isso independente de cirurgia, né, desses processos, é tudo baseado no conceito de autoidentificação, né? Então, hoje é permitido que a pessoa faça isso, mas existem diversas dificuldades que vêm depois, como, por exemplo, o acesso ao INSS, né? Uhum. Se é uma Desafio. pessoa trans idosa que faz essa retificação, é muito difícil para ela, porque a carteira de trabalho dela vai estar completamente vazia, né? Porque tem a Ana Carolina Apocalipse fala sobre isso, que é uma mulher trans que fez a transição depois de idosa. Ela fala, a Ana nunca trabalhou. Quem trabalhou foi o Zezinho. Uhum. Então ela precisa entrar com um processo e aí vai. Conseguimos a retificação? Conseguimos. Mas ainda tem trilhões de caminhos para se caminhar, né? Então, quando a gente fala de direito adquirido, as pessoas acham que, deu, agora acabou. Né? É isso aí, Uhum. conseguiram, deu. Mas ainda assim, existe um trilho muito grande que precisa se percorrer, né? E essa prática? Como é que se dá isso numa união, nesse olhar para realizar as coisas do dia a dia? Como é que funciona isso, Thiago? Tu diz dos casais mesmo, Isso. das famílias em si, né? Isso, Das das famílias. famílias em si que a gente pode ali. Eu vejo muito, cara, e isso que as pessoas elas tentam de alguma forma tentar ver um defeito em como tu tá convivendo com aquilo ali, né? Então, por exemplo, eu tive um dos meus casamentos foi bem extenso, assim, foi 10 anos, né? Nesses 10 anos foi uma construção, tanto profissional quanto pessoal, quanto sonhos, desejos, vontades, algumas bem, bem definidas, bem elaboradas, bem organizadas, outras organizadas e não concluídas, né? Mas como todo casal, e aí as pessoas não compreendem muito bem isso às vezes, como todo casal, há divergências, né, numa relação, né? Tem que haver acordos, né, nessa relação. E isso acabava, de certa forma, esse meu casamento terminou em 2018, né? Até então eu ainda tinha o sonho de ter uns 3 filhos, de adotar umas 3 crianças, assim, na época, né? Isso foi um dos planos que não aconteceu. Ou seja, a nossa relação estava muito boa nessa construção, mas houve alguma falta de um diálogo ali para que essa adoção pudesse acontecer, né? Ou para que o outro entendesse que era o desejo
de um deles, no caso meu, né, de ter esses filhos, e não a vontade dele de ter esses filhos, né. E aí nós tivemos uma grande problematização com a separação, né, porque foram 10 anos, né, e eu saí liso, né, dessa relação, sem absolutamente nada do que foi construído de uma união, Nesse período. né, junto, assim, nesses 10 anos, né, porque realmente foi a relação que me fez sair da minha casa, né, toda uma questão de trabalho, os dois vão trabalhar juntos, vão construir juntos, saíram de Porto Alegre, foram morar em outra cidade, em outro estado, juntos, então, toda essa construção. Então, depois dessa separação, a gente teve uma série eu tive uma série de pessoas, até de conhecidos, tentando conversar comigo, até advogados, né, querendo que eu reavesse, né, essa questão assim, vocês fizeram 10 anos, então tu tem direitos em relação a isso. Só que naquela época, a nossa relação era, de fato, de diálogo, de conviver junto, de fazer as coisas juntos, de ser um casal tranquilo, né? Mas que ainda não tinha, porque foi em 2018, né, que foi estabelecido o casamento, né? 2016, aí 2018 foi regulamentado, né? A união estava antes, mas o casamento é por aí. Então tem toda essa questão, então, de partir de um e de outro ainda tá receoso, né, em visualizar aquilo como um casamento de fato, né? Família dele extremamente religiosa, né? Não aceitava aquilo. Eu morava na cidade dele, né? E isso acontece muito. Até um caso bem recente de um amigo meu que faleceu ano retrasado, bem jovem também, né? Ele faleceu, ele já tinha um relacionamento já de quase 20 anos, né? Com o parceiro dele, e a família não permitiu em nada, assim, né? Que o parceiro dele tivesse direito em alguma coisa. E foi uma família que expulsou ele de casa, né? E isso os vizinhos todos viram, ele sendo expulso, né? A chutes e pontapés pelo pai e pelo irmão, né? Todos, né? De religiosos ali. E depois que ele morre, depois que ele tem estabelecido a sua vida com o seu companheiro, o companheiro ainda sofre por conseguir esses direitos, né? Então, essas discussões elas precisam ser tomadas, porque Essa embora é a uma gente realidade ainda. muito forte. embora a gente tente estabelecer uma relação como casal e organizada, a gente tem que saber que depois a briga é muito maior, né? Ainda é maior, né? Principalmente se há um óbito de um deles, né? Ali. Sim. E é por isso a importância da legalização e de toda a estrutura jurídica que é necessária, que ainda não se tem, ainda, né, toda, né, equiparada, para que funcione exatamente, né, dos moldes como a legislação civil estabelece. A legislação civil não faz nenhuma distinção. Então, não pode a sociedade estabelecer uma distinção por causa disso. E isso é um ponto importante. Por quê? Porque isso gera desproteção, gera insegurança jurídica. E porque um grupo de pessoas vai ter uma insegurança jurídica de algo que já está regulado pelo direito. Então, esse é um elemento que afeta diretamente o que a gente fala de dignidade, né? Afeta direto isso. Exatamente. E falando também de tomadas de decisões jurídicas que que interferem né, na pessoa, a retificação de prenome e gênero é muito importante. Eu sempre friso e falo, né? Eu faço esse trabalho de retificação de pronome e gênero para as pessoas trans e travestis, porque eu faço, é uma entrada num processo muito simples, não precisa de um advogado para entrar a pessoa mesmo, É cartório, né? direto no cartório de registro civil, mas aí a gente está falando de uma população que tem um alto índice de evasão escolar, né? Que eu nem chamo de evasão, é expulsão escolar, porque a Sim. pessoa ela não vai continuar dentro da escola, porque a escola acaba tornando um ambiente hostil para ela. É um ambiente que não reconhece ela como ela se reconhece, que não chama ela pelo nome de que ela se reconhece, então ela não vai continuar ali. Então a gente está falando de uma pessoa com baixo nível de escolaridade, uma pessoa que muitas vezes não vai ter acesso a um computador para tirar uma série de certidões negativas, para entrar numa série de sites de governo, para conseguir encaminhar a documentação. Então não consegue. Eu faço esse trabalho hoje e eu sempre friso
um caso de uma mulher trans que, né, acabou falecendo e aí ela não tinha documento retificado e aí a funerária teve que preparar o corpo dela masculinizada, né? Porque a família pediu. E ela tinha nos documentos dela, né? Ainda não retificados, né? Constava sexo masculino e um não masculino. Então, a pessoa não tem nem dignidade nem na hora de morrer, né? Então, Você ofendeu a é, dignidade da sua história toda, né? exatamente. Porque ela não tinha o documento, né? E a retificação é muito importante porque ela pega na raiz do problema, né? Tu tem a tua certidão de nascimento retificada, com teu nome retificado, com o gênero de nascimento a qual tu te identifica, e a partir dali tu né, refaz todas as suas documentações, né? Então, friso muito importante isso, e também é uma medida hoje judicial que quando não feita, acaba ferindo a dignidade da pessoa, né? Vem na linha da questão da carteira de trabalho, né? Que você tinha falado ali da questão, né? Que o exemplo que tu usaste, que a Ana, né, Ana Carolina Isso Vocalista, aí. trouxe a questão de ó, a Ana não tem, Não tem né, registro, quem registro tem ali, é o outro. por causa exatamente, né, dessa questão documental. Então, é um elemento de cidadania. O Estado não pode negar essa cidadania para as pessoas, né? Isso é um ponto importante. Um outro papel do Estado, gente, que eu acho muito interessante a gente falar, é a questão de, além de garantir os direitos, permitir que as pessoas usufruam esses direitos e proteger as pessoas. Eu queria falar de duas coisas que, para mim, me parecem muito fortes, assim. E queria focar principalmente, né, nas pessoas trans e travestis, porque aqui nós vamos ver algo de grande importância no sentido a ver a ocupação de espaços. E aí eu quero falar no mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho a gente, né, tá ainda tateando, né, quanto a isso, né? O que vocês têm As isso? pessoas trans, né, são praticamente invisíveis, né, no mercado de trabalho. 2% da população trans está inserida dentro do mercado de trabalho formal. Nossa. 98%, né, estão no mercado informal e muitas, né, a maioria, quase 100% disso, né, como profissionais do sexo, né. O símbolo que é a Erika Hilton é algo fora do comum, né? Exatamente. E a própria E, Érica, e a Duda, né, também, a né, Duda ali em Minas Salabarte, sim. Gerais, né, ali. A própria Érica acabou indo para prostituição quando Exato. foi, né, retirada da casa e depois, numa lucidez, a mãe dela foi lá e fez esse resgate, né? Mas é o caminho onde as pessoas têm, né? E eu tenho uma história que eu carrego comigo, que é de um amigo de infância meu, é uma história extremamente triste, mas eu acho extremamente importante e forte de se relatar, que eu vou chamar ele de Cris, aqui, o Cris, né? E o Cris cresceu com a gente, né? E o Cris, ainda na adolescência, passou a se identificar como a Cris, né? Então a Cris acabou fazendo a transição de gênero, procurou emprego, e a Cris não encontrava emprego para ela. E ela acabou indo para prostituição. Ela passou um período na prostituição e ela disse: "Ah, gente, isso não é o que eu quero pra mim, eu acho que eu vou voltar a ser o Chris. Porque eu não quero trabalhar com isso e era o único caminho que ela enxergava. Na época, eu tô com 28 anos, a gente tinha 18, né? Então, na época a gente apoiou. Eu dei maior apoio, porque eu achava que aquilo ia fazer bem pra Sim. essa pessoa, né? E aí vem outro recorte, né? Porque o Chris era um homem negro, né? Uhum. Então, ainda assim, o mercado de trabalho não foi tão abrasivo com ele, né? E aí o Chris acabou entrando em depressão e se suicidou, Nossa. né? Então, com 18 anos, a gente acabou perdendo o Chris. E na época a gente acreditou que fosse depressão, né? E de fato é depressão. Mas o que matou o Chris foi a LGBTfobia. Porque o que levou ele, né, à depressão foi o fato dele não poder ser quem ele fosse, né? E se o mercado de trabalho tivesse aberto a pessoas trans, né, talvez essa história não tivesse terminado assim, né? Então a gente não vê pessoas trans. E aí eu deixo o questionamento: você contrataria uma babá trans? Você contrataria uma empregada doméstica trans? Se a gente está falando hoje de pessoa, porque não tem qualificação para trabalhar na minha empresa. Para limpar uma casa, né? Digamos que teria, você contrataria?
uma pessoa trans para limpar sua casa, para cuidar dos seus filhos, para limpar seu jardim, né? Então a gente levanta esse questionamento porque o preconceito ele tá muito invisibilizado, né? A gente traz E nem é a contraponto. qualificação, né, mano? Não, a questão Nem não é é aquela a qualificação, né? A questão é de ser a pessoa, de ser quem ela é, né? Então existe esse apagamento e muito triste, assim, né? Isso aconteceu com o Chris, por exemplo, 10 anos atrás, e de lá pra cá não vejo uma travesti trabalhando no centro aqui de Santa Cruz do Sul, por exemplo. Uhum. Tu colocaste um negócio interessante, que é a questão, né, de ver, né? É o primeiro ponto, né? Se você não consegue identificar uma pessoa ali, outras pessoas não conseguem também, né? E o diferente não consegue também. Talvez o papel que a gente tenha hoje da Duda, da Érica, né, seja tão grandioso, tão forte, que elas não fazem nem, né, ideia da força Da desse papel, magnitude, da né? magnitude desse papel, porque essa presença num lugar de autoridade, num lugar né, é algo fora do comum. E eu vou trazer com uma questão aí, para o Thiago depois refletir, junto, que a gente pode trazer para a questão negra, quando a gente tinha e buscava professores, não tinha professores, não tinha juízes, hoje tem pouquíssimos ainda, né? E a gente pode trazer um recorte para o CEISC, né? Acho que somos nós dois ali. Professora Priscila ali, e pouquíssimas pessoas nesse sentido. Então, ou seja, essa referência é muito importante para as pessoas poderem olhar, poderem ver e é possível chegar. E quando a gente fala exatamente da população trans, nós estamos falando de uma invisibilidade absurda, que nem beira a invisibilidade, eu acho que é o apagamento, né? Que é mais grave, né? Que ele é no sentido de eliminar. Eu participei de um projeto lá em Porto Alegre, que agora infelizmente não existe mais, que era o TransEnem. Então, que era um projeto era um cursinho preparatório para Enem, né? Para trans e travestis, lá em Porto Alegre. E eu cheguei a participar durante 2 anos lá também, dei aula de português e literatura. E, gente, cada ano ia reduzindo o número de estudantes ali. E era sempre a mesma justificativa de não querer ir mais. O que eu tô fazendo aqui? Para que vai me servir isso? Né? Você não tem oportunidade, né? Algumas que terminaram o cursinho, fizeram o vestibular, foram aprovadas, tentaram começar a faculdade, mas não podiam continuar. Que retornaram lá para tentar dar o seu feedback, dar o seu retorno, né, do trabalho e tudo mais. E era sempre a mesma coisa, né? O que eu tô fazendo aqui? Né? Ou eu fiz tudo isso, mas continuo na mesma situação, né? É claro que a gente percebe hoje, e isso é uma coisa que nós vemos muito também, né? Mas fulano conseguiu, tu também vai conseguir. As pessoas têm dificuldade de compreender que aquilo é uma exceção ainda. Que tu vê quantas Erika Hilton existem hoje, né? Quantas Dudas existem hoje. Será que é só as duas que precisam estar lá, assim, né? Então, esse campo que precisa aumentar. Eu fiquei extremamente triste quando eu percebi que o projeto tinha terminado e que não tinha, porque aí o pessoal, aí tem essa questão muito das cotas que entra muito em discussão também. Por que tem que ter um cursinho específico para essa população? Por que eu tenho que ter um número de vagas específico para essa população, né? Elas não têm que ter o mesmo, não tem que passar numa prova, elas não têm que estar aptas, né, ali para aquilo ali como todo mundo, né? Não tem que estar formadas ou com realmente Ter capacidade. né, serem capacitadas para aquilo ali. Não é sobre ela ser trans ou travesti, né? Não é sobre isso, é sobre ela não ser qualificada para aquela vaga ou para aquele curso. Poxa vida, né? E aí um cursinho preparatório para a população tem que terminar porque essas possibilidades não acontecem ainda, né? Esses campos não se abrem ainda. Aí O curso realmente acaba por falta de público? por falta de público, porque esse público não consegue mais frequentar porque ele não se vê, Ele né? não se vê ali, né? Naquele lugar. Ele não vê Naquele resultado, tá ali. Ele vai Porque teve, como acho que deve ter durado uns 4, 5 anos o projeto em si,
E aí, claro, todo ano, como era pré-ENEM, então fazia o cursinho, fazia a prova do ENEM. Então era um público que já tinha concluído o ensino médio. Eram poucos ainda que tinham que usar o ENEM quando ainda não tinha o Enseja, né? Que utilizavam o ENEM para conclusão do ensino médio. Então a maioria tinha concluído o ensino médio já. Ou seja, elas já eram de um grupo que para nossa realidade da educação, por exemplo, hoje, se a gente parar para pensar a grande defasagem que a gente tem hoje de jovens hoje que evadem a escola antes de formar, antes de sair do ensino médio, e ter essa população que está lá num cursinho preparatório para Enem, que já concluíram o ensino médio e elas não conseguirem seguir adiante, é muito cruel, gente. É muito cruel de ter. Então, esse debate dessa formação é muito fora da realidade, né? Não é pela formação, óbvio que não é, né? E aí, um projeto como esse terminar por falta de público, porque elas não se veem naquele lugar, ou porque elas não veem futuro naquilo que elas estão fazendo, é ainda mais triste, né? É grave porque você vê que há diversas barreiras para você conseguir chegar na linha da oportunidade de buscar uma oportunidade. Né? Ou seja, não é a falta de oportunidade que está gerando ali. Isso. Você tem que investigar exatamente e olhar o que é essa barreira que está fora disso, está fora da expectativa. Ou seja, um grupo de pessoas se uniu para fazer o curso, para construir o curso, e a gente não teve o público. Olha, claro, a questão da escola como um ambiente hostil, como um ambiente que não agrega, como um ambiente que violento, perigoso, né, de ofensas, de opressão, é um elemento. Tu quer ver uma coisa que eu percebi nas eleições, nas últimas eleições agora, que talvez para as próximas eleições isso aconteça também com o público LGBT, os coletivos partidários que começaram. Sim. Foram Candidaturas vários. coletivas, né? As candidaturas coletivas. Né? Em Porto Alegre, nós tivemos vários coletivos lá. Temos uma vereadora em Porto Alegre, né? Isso, o Giovanni, Então a gente teve esses coletivos esse pessoal que teve que se unir, né, para poder juntar públicos para ter votos para poder entrar, né, estar lá, né, para poder formar uma bancada negra, para poder formar uma bancada LGBTQIA+, né, lá. Então eu tô vendo que essa situação dos coletivos que vão começar a acontecer para que isso se fortaleça, porque para que a gente consiga direitos, a gente precisa de pessoas que estejam lá lutando por esses direitos, né? Em Porto Alegre a gente tem ali a Dayana também, né? Como deputada, que fortíssimo, é muito importante que ela esteja ali naquele lugar. Então, as coisas já, né, estão se encaminhando, mas assim, os passos são muito lentos, né? E se a gente perceber como a política tem ficado mais destrutiva ainda, isso tem que acelerar um pouquinho mais, né? Exato, né? E a gente, como ativista, a gente pensa nos direitos que a gente precisa conquistar e a gente também precisa fazer o movimento de não perder aquilo que já foi adquirido. Sim. Porque constantemente os direitos LGBT são atacados, né? O Conselho... Não me falha, eu não sei se foi o Conselho Federal ou Mundial de Medicina, que agora proibiu, né, a hormonioterapia em menores de 18 anos de idade. Não, acho que é o Conselho Federal Nacional aqui, o Conselho Federal de Medicina, acho que retirou isso aqui no Brasil. Então, antes menores de idade, com acompanhamento dos pais, com acompanhamento psicológico, poderiam fazer, né, hormonioterapia. E aí, cirurgias de redesignação sexual somente a partir dos 18. E agora, cirurgias somente a partir dos 21 e hormonioterapia somente a partir dos 18. Então, assim, o período de adolescência, né, das pessoas é o período onde a gente constrói a nossa identidade. Né? Um período onde a gente se percebe como ser humano. Né? E aí, essas pessoas passam esse período, né, fingindo ser quem não são, né? Então, aí, como que a gente chega na vida adulta, com a saúde mental em dia, com o teu percebendo o teu corpo, né? E aí, então esse é um retrocesso gigante, né? Que eu considero. Sim, grande, porque há toda uma preocupação, um cuidado científico com essa questão. E, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina, né, que
tem vivido momentos de participação política, de atuação política, em que questões entram numa discussão que me parece que deveria ser uma discussão de saúde. Exato. E quando a gente está tratando de saúde, sim, a questão hormonal é importante e com todo cuidado isso, mas a gente sabe que uma das grandes preocupações que existe no mundo atual é a saúde mental. E como é que você vai, né, trabalhar isso se você está desrespeitando vontades que são da toda aquela família, né? Estamos falando de crianças que procuram um médico e fazem uma hormonoterapia buscando seu pediatra dizendo, quero fazer hormonoterapia. Não estou falando disso. É uma questão familiar, né? Toda uma questão familiar, ou seja, já houve a proteção da casa, o cuidado da casa, o olhar da casa, para, né, olhar isso, ou seja, da família, para ter esse cuidado, né, dos pais, das mães, para ter todo esse cuidado, para ter toda essa atenção. Então, isso é realmente algo preocupante. Para fazer um destaque aqui que a gente falou, Porto Alegre tem 2 vereadoras trans, a Natasha Ferreira e a Atena Roveda. Né? A Atena Roveda ali, então, só que a gente tinha mencionado aqui e colocado. Então, já há um movimento representativo muito maior do que a gente já viu. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante, né? Da Érica, que é uma figura nacional fantástica e, para mim, uma das grandes oradoras. Pouquíssimas pessoas têm a habilidade de oratória que a Hilton tem, né? De uma clareza, de uma força, de uma intensidade ali, que é algo fantástico. Eu fico impressionado e acompanho com muita frequência os discursos dela, porque acho impressionante a força, a acidez, a perspicácia que ela tem na forma de construir o seu discurso. Eu queria fazer esse destaque. E aí, meus queridos, o que a gente tem mais para a gente ir caminhando aqui para encerrar? O que a gente destacaria? Outros elementos aqui nesse mês de orgulho, o que a gente poderia destacar? Assim, vitórias, elementos que a gente precisa trabalhar para o futuro. Eu acho que um elemento que a gente tem visto que tem funcionado, apesar da gente saber que ainda é pequeno, mas tem funcionado, é a questão da gente estar aplicando a lei do racismo para a LGBT-fobia, né? E a transfobia. Eu acho que isso é um ponto, né? O que vocês acham? É um ponto extremamente importante, né? Ali, eu acho que são grupos que realmente sofrem com isso a todo momento e é evidente, não tem, as questões são muito nítidas ali, como elas estão acontecendo. Então não tem por que eu desviar, né, de que não foi por isso, foi por esse outro motivo, não. Tá evidente que foi. Importantíssimo. E hoje a gente tem também a possibilidade de pedido de medida protetiva em casais, né? LGBTs, o que também é muito importante, mas eu acho que seria importante estender isso para além de casal, né? Por exemplo, se um vizinho meu fosse LGBT-fóbico comigo, eu tivesse, né, a possibilidade de emitir uma medida protetiva contra ele. Isso hoje não é possível, mas eu acredito que seria extremamente importante, né, para preservar, né, e resguardar essas pessoas, né? Sim, sem dúvida nenhuma, a violência, ela tá aí, tá posta. Em diversos lugares ela é considerada uma violência comum, né? No lugar do esporte, no lugar da comédia, né? Tivemos aí o caso aí do Léo Lins aí, que gerou toda, né, essa questão. Então, acho que é um avanço essa questão da gente ter primeiro, a visibilidade de vermos que está sendo aplicado. E segundo, ver que a estrutura jurídica não está impedindo, não está criando alguma barreira nisso, né? O Brasil, não sei qual vez, já é o país que mais mata a população LGBT no mundo, especialmente pessoas trans. E não é só matar essas pessoas, né? Eles humilham, né? Eles tiram qualquer dignidade, eles raspam a cabeça, eles decapitam, eles degolam as pessoas, né? Então não é simplesmente um país onde a pessoa vai me dar um tiro por eu ser gay. Ela vai cortar minha cabeça, cortar minhas pernas, vai me degolar, sabe? Há uma violência. É uma violência, assim, para mostrar o ódio que eles têm a essas pessoas, né? É isso mesmo. Isso é de uma gravidade muito, muito forte. Esse ódio, essa reprodução desse ódio, essa questão, né? Sim. E o que nesse mês de orgulho a gente tem para se orgulhar,
para crescer, para planejar, para ir à frente? Olha, a gente tem muita coisa para se orgulhar, né? Muita coisa para refletir, para pensar, especialmente pensando, né, em população LGBTI preta, né? Ah, mas eu deixo o recado de que não basta a gente conquistar esses direitos, a gente precisa a manutenção desses direitos, né? E aí, como o Thiago trouxe, as questões dos coletivos são muito importantes, né? Eu, como à frente do Conselho, né, Municipal de Direitos LGBTs, é muito importante espaços como esses, né? Aberturas como essa, e aí falo de novo, e sempre falo que eu tô lá porque eu sou homem, branco, heteronormativo, né? Eu uso camisa social, mas se eu chegasse num espaço como esse de crop, de unha pintada, talvez eu não tivesse a mesma abertura, né? Então, eu sempre cito que eu uso a minha voz, né? Eu uso desses atributos que eu reconheço, né? Que me permitem estar lá para dar voz a essas pessoas, para continuar conquistando esses direitos, né? E mantendo os direitos que já foram adquiridos. Muito bem, muito bom. E aí, Thiago? Eu acho que essa questão de a gente ter mais pessoas hoje que consigam nos representar, mas de um lugar realmente representativo alto, que a gente consiga visualizar isso. Eu tinha dado o exemplo do projeto que terminou em Porto Alegre, no momento que a gente estava, né, numa ascensão assim disso, desses espaços, mas que esse projeto possa retornar e que essas pessoas consigam visualizar ainda, né, que tá ali, ainda tá nesse momento, que elas já passaram por um estágio, por exemplo, da educação ali, desse fator da educação mesmo, que muitos que não são LGBTs não ultrapassaram, ou seja, elas estão em vantagem em relação a isso, né? Então, eu acho que esses projetos, eles estão cada vez mais em ascensão. Eu acho que a gente acaba se orgulhando em relação a isso. Na parte cultural, acho que não preciso nem falar. A gente tem uma representação musical, literária já gigantesca, assim, que tá tendo, e isso a gente pode até dar graças à própria rede social, de certa forma, né? De essas pessoas darem a cara. Quando a gente estava falando, por exemplo, da questão do caricato, né? Da bicha afeminada, como o Jorge Lafon era, quando fazia o seu personagem, das outras e tudo mais, são elas que fazem a frente o tempo inteiro, Exato. né? São elas que estão ali preparadas para levar uma paulada, para levar uma pedrada, né? Então, essa juventude de hoje se dá conta disso e perceber que aquilo que aconteceu foi para proteger os direitos que a gente tem hoje. Então a gente tem muitos direitos hoje porque essas pessoas fizeram a frente antes, muitas pessoas morreram, né, sofreram ali para que os nossos direitos pudessem começar a ser ouvidos hoje, né, e a gente tem esses direitos hoje. Então, e ver esse público cultural, musical, por exemplo, tá aí também produzindo muita coisa, as pessoas conhecer, lotando shows, lotando estádios e tudo mais, também é uma coisa de se ter orgulho mesmo, né, nos dias de hoje, assim. E se a gente tem orgulho hoje, é porque antes alguém teve coragem, né? Exato. Exatamente. Alguém desbravou. É necessário, né? Ali. E qual seria o nosso recado que a gente poderia dizer a todas as pessoas que podem colaborar com a luta? Não só a população LGBTQIA+, mas a todas as pessoas, né? O que a gente poderia dizer a todas as pessoas que já mostramos que essa ideia de lugar de fala é muito importante, mas é muito importante para colaborar, para crescer, e não para se calar ou para se retirar do assunto. Ele não diz respeito a mim, né? Porque ele diz a todos. O que a gente poderia chamar pessoas para a luta ou trazer isso de uma colaboração nisso? Eu falaria para pais e mães, né, que conhecem os seus filhos desde criança, botaram no mundo, criaram seus filhos, e quando seus filhos se assumem, eles não mudaram, né? Porque muitos dizem, meu filho virou gay, minha filha virou lésbica, minha filha virou... Continua sendo a mesma pessoa. Continua sendo o mesmo menino que brincava contigo, que tu amamentou, a mesma menina que brincava, que olhava filme contigo, que tu passeava. Continua sendo a mesma pessoa, com a mesma essência que tu botou no mundo, que tu criou, né, que tu conhece. Né? Nada mudou. Né? A pessoa, ela expõe para fora a sua orientação, a sua identidade de gênero,
mas continua sendo a mesma, né? É com esse olhar que eu peço, né? Que os pais, as mães olhem para os seus filhos e que privilegiamente eu tive, né? Meus pais me olhando dessa maneira. Eu não enfrentei nenhuma problemática dentro de casa. Eu sou muito privilegiado por conta disso. É, então eu sempre, né, tento reverberar isso, né? Muito bem, Thiago. Bom, eu penso muito, e até era uma coisa que eu tinha um ponto que até falaria, né, hoje, por exemplo, e que eu uso sempre como um exemplo de uma série que eu assisti, já teve 2 ou 3 temporadas, eu acho, que é a Segunda Chamada, e sempre utilizando o meio da educação também, porque ela fala sobre isso. E aí eu vejo como o seguinte, que esses espaços, os espaços públicos, como a escola, por exemplo, eles sirvam de fato como espaços de acolhimento, especialmente para essas pessoas em vulnerabilidade total. E a gente vê que o público LGBT, que é a mais, ele está nesse grupo extremamente vulnerável o tempo todo e precisa ser acolhido. E se não forem esses espaços públicos os primeiros a acolherem essas pessoas, né, o que vai ser delas, né? Então, a fala que eu tenho, o pedido que eu tenho em relação a isso é que esses espaços públicos, eles sirvam de fato de acolhimento, né, para todas essas pessoas que vivem em vulnerabilidade social, né? E nessa série, a Segunda Chamada, tem uma personagem trans, né, que é a Linda Quebrada, que faz, inclusive, ali, e que além de ter a problemática de ser uma escola num período noturno para a educação de jovens e adultos, ainda tem toda a questão de essa escola ter que acolher as pessoas em vulnerabilidade. Eles acolhem pessoas que vivem em situação de rua, acolhem essas pessoas que são trans e travestis também naquele espaço ali e que precisam, além de estar, né, nesse meio de educação, ainda precisam enfrentar o banheiro, né, no caso, né, de ter que as pessoas terem que respeitar os seus espaços também, os seus direitos, né, também, né, então é isso. Muito bem. Acho que é isso, meus queridos. Que a gente tenha conseguido trazer para todos que vão assistir, vão ouvir o nosso podcast, uma reflexão importante desse mês importante, dessa necessidade da gente ter o orgulho LGBTQIA+, e no sentido de orgulho de vibrarmos com as conquistas, entendermos as conquistas, respeitarmos as conquistas e construirmos uma sociedade realmente mais justa e mais igual, que respeite todos e que possa, sem dúvida nenhuma, criar oportunidades para todos. Acho que esse é o grande foco, né? O grande objeto. Tá Com bom? toda certeza. Grande abraço para vocês, pessoal. Valeu e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, Até mais, tchau. gente.